Sansão é uma das figuras mais marcantes da tradição bíblica, símbolo de força. E ao mesmo tempo, vulnerabilidade. Sua história está registrada principalmente no livro dos Juízes, capítulos 13 a 16, e permeia séculos de imaginação, fé e questionamentos. Para compreender Sansão, é importante mergulhar profundamente em seu contexto histórico, religioso e humano. Vamos acompanhar passo a passo a trajetória desse personagem singular, desde antes de seu nascimento até seu ato final de redenção. No tempo dos Juízes, o povo de Israel passava por constantes ciclos de obediência e rebeldia em relação a Deus. Sempre que se afastavam dos preceitos, eram submetidos ao domínio de povos vizinhos, tornando-se oprimidos, humilhados e escravizados. Nessa atmosfera de sofrimento e expectativa, surge a promessa de que Deus, mais uma vez, interviria a favor de seu povo. Tudo começa com um casal da tribo de Dan, Manoá, e sua esposa, que era estéril. A esterilidade, na cultura hebraica antiga, era associada à tristeza e à vergonha, visto que a fertilidade era sinal de bênção divina. Assim, a notícia trazida por um anjo do Senhor causa espanto e esperança. A mulher teria um filho, e este deveria ser consagrado a Deus, sob o voto de Nazireu, desde antes do nascimento. Um Nazireu era alguém separado para servir a Deus de maneira especial, com regras estritas, como não cortar o cabelo, não consumir bebidas fermentadas e evitar qualquer contato com impureza. O anjo detalha as instruções. Não beba vinho nem bebida forte, não coma nada impuro, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia de sua morte. O anúncio marca aquele nascimento como algo extraordinário. Manoá pede que o mensageiro retorne e repita as instruções, demonstrando reverência e preocupação genuína em cumprir o chamado divino. Quando a esposa de Manoá finalmente dá à luz, ela dá ao menino o nome de Sansão, cuja raiz no hebraico conecta-se ao sol, talvez prenunciando a força brilhante que esse filho demonstraria. Ainda na infância, o texto bíblico indica que o Espírito do Senhor começou a agir em Sansão, empregando-o de força e poder incomuns. Sua missão? Começar a libertar Israel das mãos dos filisteus, opressores há décadas e verdadeiros arqui-inimigos dos israelitas naqueles dias. A força de Sansão não era um mero dom físico, mas, acima de tudo, resultado de uma missão espiritual. Ao alcançar a fase adulta, Sansão desperta um interesse incomum por mulheres filisteias. Seu desejo por uma dessas mulheres, de Timna, provoca surpresa e decepção em seus pais. Não há mulher entre as filhas de seus irmãos? Perguntam, assombrados pela ideia de uma união com alguém do povo opressor, o qual, segundo a tradição, os israelitas deviam evitar. Mesmo assim, Sansão insiste. O texto sugere que isso fazia parte de um plano maior, porque isto vinha do Senhor, pois ele buscava ocasião contra os filisteus. No caminho para Timna, Sansão é atacado por um leão jovem e, impulsionado pelo espírito, ele rasga o leão como quem rasga um cabrito, revelando desde cedo sua força extraordinária. Mais tarde, ao passar novamente pelo local, encontra o cadáver do leão, agora com um enxame de abelhas e mel em seu interior. Sem hesitar, Sansão tira o mel e come, compartilhando com seus pais, mas sem contar a origem do alimento. O episódio, além de relatar um ato extraordinário, reforça a tendência de Sansão
a desconsiderar as regras de pureza do voto nazireu, uma característica que futuramente custaria caro. No casamento com a Filisteia, Sansão propõe um enigma aos 30 companheiros da festa. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Se eles adivinhassem o enigma, Sansão lhes daria 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Do contrário, eles teriam de pagar a aposta. Incapazes de decifrar, os filisteus pressionam a esposa de Sansão, que insistentemente o convence a desvendar o segredo. Quando finalmente descobrem a resposta, Sansão descobre que foi traído e, tomado de fúria, desce até Ascalon, mata 30 filisteus, toma-lhes as roupas e paga sua dívida. Sentindo-se traído e humilhado por sua esposa, abandona-a, dando início a uma trama de vinganças e represálias. Logo, a vingança dos filisteus se volta contra o sogro de Sansão, que dá sua esposa a outro homem. Indignado, Sansão captura 300 raposas, amarra seus rabos em pares, prende tochas nas caudas e as solta nos campos dos filisteus, incinerando colheitas, vinhas e olivais. Os filisteus, em retaliação, matam a esposa de Sansão e seu pai. A fúria de Sansão torna-se, então, imparável. Derrota muitos filisteus e se refugia numa caverna de rocha. Neste ponto, os israelitas, temerosos da vingança filisteia, decidem entregar Sansão. Cerca de 3.000 homens de Judá vão até ele e, embora Sansão aceite ser entregue, estipulam uma condição: prometam que não me matarão vocês mesmos. Eles o amarram, mas assim que é apresentado aos filisteus, o Espírito do Senhor se apodera dele. As cordas se rompem como fios de linho no fogo. Pegando uma queixada de jumento ainda úmida, Sansão massacra 1.000 homens em um feito de força lendário. Ao fim do combate, sente sede extrema e clama a Deus: Tu deste esta grande vitória pela mão do teu servo, e agora morrerei de sede? Deus faz jorrar água de uma fenda, renovando seus ânimos. O tempo passa e Sansão julga Israel por 20 anos. Apesar de sua força e feitos heróicos, sua vida pessoal continua marcada por escolhas impetuosas e relacionamentos perigosos. Em Gaza, ele visita uma prostituta e seus inimigos, sabendo de sua presença, cercam o local, planejando capturá-lo ao amanhecer. De madrugada, Sansão levanta-se, arranca os portões da cidade com trincos e batentes e os carrega até o topo de um monte em Hebrom. Gesto considerado impossível para um homem comum, simbolizando sua capacidade de desafiar as forças inimigas e as próprias fronteiras. É então que entra em cena Dalila, mulher do Vale de Soreque, cuja relação com Sansão seria a mais marcante e fatal. Os príncipes dos filisteus tentam usá-la como arma. Descobre o segredo de sua grande força e como poderíamos vencê-lo, amarrá-lo e subjugá-lo. Te daremos 1.100 peças de prata. Dalila, movida pela recompensa e talvez ressentida de um relacionamento tortuoso e conflituoso, começa um jogo perigoso. Ela insiste e tenta, repetidamente, arrancar de Sansão o segredo de sua força. Por 3 vezes, Sansão mente. Se o amarrassem com cordas novas, se o tecessem em 7 tranças do cabelo, nenhuma funcionaria. Mas a insistência de Dalila supera até a teimosia de Sansão. Enfim, exausto, ele revela: Nunca passou navalha em minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se for rapado, minha força me deixará, e me tornarei fraco como qualquer outro homem. Dalila faz Sansão dormir em seus joelhos, chama um homem para rapar-lhe as 7 tranças e o entrega aos filisteus. Dessa vez, a força o abandona. Os filisteus o cegam e o levam a Gaza, onde viraria escravo.
fazendo-o girar a mó no cárcere, como um animal de tração, humilhado e exposto. É no cativeiro que Sansão experimenta a sua maior fraqueza, mas também busca redenção, longe da admiração dos homens, privado da força, dependente dos outros para tudo. Ele reavalia sua vida. Seus cabelos começam a crescer novamente, símbolo sutil da esperança e da presença divina que não o abandonara plenamente. Os filisteus organizam um grande festival em honra ao deus Dagon, acreditando que foi essa divindade que entregou Sansão em suas mãos. O templo estava lotado. Altos dignitários, nobres e uma multidão se comprimem para ver o prisioneiro ser humilhado. Sansão é chamado e, guiado por uma criança, pede para se apoiar nas principais colunas que sustentam o templo. Clama ao Senhor, não por glória própria, mas para vingar-se de seus inimigos e, em última instância, restaurar sua dignidade. Num misto de fé e desespero, Sansão grita: Senhor Deus, peço-te que me lembres e me fortaleças só esta vez, para que de uma vez me vingue dos filisteus. Com todas as forças recuperadas, empurra as colunas com ambos os braços. O templo desaba, soterrando todos os presentes, inclusive Sansão. O número de mortos naquele dia supera todos os que matou em vida. A família de Sansão vem buscá-lo e o sepulta entre Zorá e Amtatode e Estaol, na tumba do pai Manoá. Sua morte, por paradoxal que pareça, é percebida como triunfo. Ele cumpriu sua missão de começar a libertar Israel dos filisteus. A tradição enfatiza, acima de tudo, que Deus utilizou até mesmo os erros, paixões e fraquezas humanas para realizar seus propósitos. A história de Sansão suscita muitas reflexões. É um retrato da vulnerabilidade do ser humano, de como dons extraordinários, sem disciplina ou sabedoria, podem destruir o próprio portador. Sansão é guiado tanto pela inspiração divina quanto pelos impulsos humanos. Amou, errou, confiou mal, foi vítima de traições e da própria imprudência, mas nunca perdeu, em definitivo, sua identidade como instrumento de libertação escolhido por Deus. Sansão representa também o perigo da autossuficiência e da vaidade. Sua força era símbolo exterior de um chamado espiritual, não uma característica isolada. Ao buscar satisfação pessoal em detrimento da missão, Sansão experimentou a queda, mostrando que dons sem devoção não trazem salvação. E ainda assim, sua última oração e sua reaproximação com Deus no momento de maior fraqueza mostram que, mesmo quando falhamos, há espaço para arrependimento e para que nossa vida contribua, de alguma forma, para um bem maior. Além do relato bíblico, a figura de Sansão ganhou vida nos mitos, nas artes, na literatura e na tradição cristã e judaica. Ele ilustra o dilema do ser humano entre liberdade e submissão, entre disciplina e tentação, entre glória e ruína. Sua história ecoa em temas universais: redenção, sacrifício, a luta contra opressões externas e internas. Por fim, ao refletirmos sobre Sansão, nos deparamos com uma existência que, se por um lado é marcada por escândalos e tragédias pessoais, por outro, é inserida num contexto de luta coletiva e esperança. Um herói imperfeito, cuja força vinha de Deus, mas cujas fraquezas eram meramente humanas. Ele nos ensina que nem sempre escolheremos o caminho mais fácil ou mais correto, mas que mesmo assim, Deus pode transformar nossas derrotas em instrumentos de vitória.
Assim termina a história de Sansão, não apenas como uma narrativa de força física, mas como uma profunda metáfora da condição humana diante do sagrado, dos desafios internos e das batalhas do cotidiano. O eco de suas façanhas e de suas quedas continua atravessando os séculos, lembrando-nos de que a verdadeira força, no fim das contas, reside mais no espírito e na humildade do que nos músculos ou na glória terrena. Que sua vida sirva para que olhemos não apenas para fora, mas para dentro de nós mesmos em busca da fonte verdadeira da força e da redenção.